Olá, queridos irmãos, que bom poder reencontrá-los, mesmo virtualmente, pois sabemos que as boas vibrações que nos envolvem nos aproximam, trazendo bem-estar para todos nós, encarnados e desencarnados. Eu gostaria de parabenizar a casa, o Grupo Espírita Missionários da Luz, por oferecer reflexões de assuntos tão importantes nesse mês que focamos a valorização da vida. Vamos nos harmonizar com uma página de pequenas mensagens de ânimo sobre a beleza e importância da vida por diversos autores. A nossa vida é um tesouro divino que nos foi confiado para cumprir uma missão terrena. Victor Hugo está no livro Dor Suprema, psicografia de Zilda Gama. É preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier. A vida é difícil, bem sei. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Um espírito amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Então vamos agradecer. Deus Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez reunidos em seu nome, para podermos fortalecer a nossa fé diante de tantos problemas que passam a humanidade terrena. Que possamos, Senhor, receber e ser merecedores de todo o amparo para este momento de estudo e que possamos tocar os corações daqueles presentes virtualmente neste momento. Esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então, companheiros, nosso estudo está pautado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, e algum material disponível na internet. O título é Paciência, Resignação e Suicídio. Falando do mês de setembro, da valorização da vida, vamos fazer umas reflexões sobre esses assuntos. Quando Jesus fala sobre essas bem-aventuranças, ele nos dá alento, esperança, motivação para continuarmos nossa jornada terrena. Projeta uma vida futura de paz, harmonia e bem-viver, porque a vida continua no mesmo padrão que construímos aqui encarnados. Nós, espíritas, já temos essa consciência de que a vida continua, portanto, precisamos nos preparar para a próxima jornada, a jornada espiritual. Mas nós estamos falando de aquisições, né? Mas aquisições espirituais. Aqueles tesouros que jamais serão destruídos, como Jesus nos coloca. Esses tesouros, nós estamos aqui no planeta, nessa jornada terrena, para adquiri-los. Mas como adquiri-los? Bom, com trabalho. Trabalho incansável em todos os ambientes.
todos os ambientes e momentos de nossa vida terrena. Nós já estamos cientes de que não basta sermos bons, sermos generosos dentro de um templo religioso. É preciso que coloquemos Jesus em nossas vidas e possamos agir no nosso trabalho, na nossa família, no nosso convívio, aonde estivermos. É um trabalho incansável para estas aquisições. Nós vamos angariando assim meios de combater os vícios que nos travam, porque a gente vai conquistar virtudes através do combate dos vícios, porque são virtudes que nos impulsionam, são virtudes que nos levam ao nosso objetivo final, que é sermos espíritos puros, relativamente perfeitos. Mas buscar combater, angariar virtudes, buscando incessantemente conquistar uma virtude, não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é combater o vício, que sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, e se estamos aqui, consequentemente, temos vícios a serem vencidos, situações a serem resgatadas. Hoje foi-nos oferecido 2 virtudes para analisarmos: paciência e resignação, que ajudarão a nos preservar das enfermidades espirituais que transformam-se em dores físicas, dores morais, que nos levam à loucura e ao suicídio. Então vamos ver como essas virtudes podem colaborar com o nosso equilíbrio. Paciência, segundo o dicionário, é a virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. Paciência poderia chegar-se à resignação. A paciência nos proporciona equilíbrio emocional, porque nos preservará dessas enfermidades espirituais, morais e, consequentemente, das dores físicas. Cultivando essa paciência, trabalhando essa paciência, nós vamos perceber, como diz no Evangelho, que a paciência é caridade. Ter paciência é praticar a caridade. E sabemos que praticando a caridade, nós estaremos conquistando um passo adiante para a nossa missão, que é nos tornarmos espíritos puros. Lembrando sempre que é a caridade ensinada pelo Cristo, a caridade que como Jesus entendia a caridade. Kardec pergunta isso na questão 886. Como é que Jesus entendia a caridade? E os espíritos respondem que é benevolência, indulgência e perdão. Perdão das ofensas. Imagine se a paciência não é uma prática também da caridade. Como ter benevolência, ter boa vontade para com todos? É só a gente parar e imaginar essa ação diante de todos que convivemos. Há de se ter também paciência. A indulgência para as imperfeições dos outros, compreender essas imperfeições, ter paciência com essas imperfeições e perdoar as ofensas. Perdoar é muito difícil se a gente não tiver essa condição de ter paciência para com aquele que cometeu algo que nos ofendeu. Compreender as suas limitações naquele momento que ele está vivendo, como um espírito imperfeito como nós. Então, se ter paciência nos beneficia tanto, vamos analisar então a resignação.
A resignação, segundo o dicionário, é a ação ou efeito de submeter-se sem revolta. E a submissão é a obediência voluntária. Bom, diante dessa explicação, né, da língua portuguesa, nós podemos concluir que todas as vezes que nós nos submetemos voluntariamente às leis divinas, sem revolta, sem reclamações, nós estamos sendo resignados. Essa resignação nos fará esse suporte para a nossa fé. Não dá para a gente ter esse entendimento de ser submisso às leis divinas sem ter fé. É preciso que a nossa fé comece a se, como diz o Evangelho, ficar mais robusta, deixar de ser vacilante, deixar de ser uma fé para as coisas boas que nos acontecem e entender que as coisas relativamente negativas, elas têm uma finalidade em nossa existência, que possivelmente ainda não compreendemos, mas que se tivermos fé e sermos resignados, venceremos essas tribulações com menos sofrimento, com menos enfermidades, com menos dores morais, com menos dores físicas, consequentemente, com menos propensão ao desequilíbrio que nos levam a situações mais trágicas, mais fatais, como o suicídio. Sabemos que nós podemos amenizar ou aumentar o amargor de nossas provas. E com isso, vai depender da maneira que encaramos a vida terrena. Porque nós temos o discurso, né, que a vida é difícil, que a vida nos coloca em situações penosas, mas vamos buscar nessa compreensão, nesses ensinamentos que buscamos, colocá-los em prática. Porque o que nos falta hoje, no século XXI, eu gosto de falar isso, eu e Cleia, que é preciso que tiremos Jesus dos livros, que tiremos Jesus das nossas contemplações, das nossas teorias, e comecemos urgentemente a pôr Jesus em prática. Significa colocar os seus ensinamentos em prática no nosso dia a dia, dentro da medida das nossas possibilidades. Então, nós podemos ter esse entendimento que a doutrina nos traz e, por exemplo, colocar sempre, como diz o Evangelho, sob o ponto de vista da vida espiritual. Que é quando nós colocamos nossas situações, as nossas contendas, as nossas adversidades sob um olhar de ponto de vista espiritual, a gente vai entender que a vida corpórea é um piscar de olhos. A vida corpórea é efêmera. E nós sabemos disso. Mas ainda não temos essa compreensão, essa prática dessa compreensão. Nós precisamos compreender a brevidade da vida corpórea. Reconhecer que esse momento, né, o momento de penoso que nós estamos passando, esse sofrimento que nós estamos passando, ele passará. E passará bem depressa. Outra situação que nos equilibra é a certeza de um futuro próximo, a certeza
da vida espiritual, a certeza que a vida é única, mas nós temos várias existências para podermos superar as nossas dificuldades. Então, diante dessas situações, nós temos que buscar essa sustentação e encorajamento. Sim, ao invés de ficar se queixando da vida, né, nós devemos agradecer a Deus. As dores que nos fazem avançar. Nós precisamos olhar o lado positivo das situações que nos acontecem, que nos aparecem para nós. Nós temos essa teoria, né? Se perguntar a cada um, principalmente a cada um que tem um conhecimento mínimo da doutrina espírita, todos nós vamos responder sem dúvida nenhuma de que somos responsáveis pelas nossas ações, que temos várias existências, que a vida continua e que nada acontece por acaso. Essa é a teoria. Na prática, a gente reclama, a gente questiona Deus, a gente questiona os porquês, a gente questiona as nossas pendengas, né? As nossas dores, não como as nossas aquisições, e sim como buscando uma explicação fora de nós. Isso é bem comum em todos nós, pelo momento que estamos vivendo da nossa evolução. Mas já conscientes que é o momento que nós vamos passar por isso, que nós estamos crescendo espiritualmente, isso faz parte do nosso crescimento. Quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, de olhar de uma forma pelo âmbito, né? Pelo foco espiritual, em saber que a nossa vida é efêmera e que nossas dores passarão, nós vamos ter um resultado dessa forma de encarar a vida, né? E é preciso que a gente observe em nós. Aí a gente imediatamente lembra das orientações de Santo Agostinho, né? É preciso que a gente busque esse conhecimento. Que é preciso que a gente busque conhecer as nossas dificuldades para poder superá-las. Então, uma das situações que a gente pode enumerar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele diz assim: dar menos importância às coisas deste mundo. Isso não significa voto de pobreza, não significa que a gente não vai desfrutar de bens materiais, nada disso. Mas não priorizá-los, não colocar à frente da nossa condição de espíritos. Então, é dar menos importância às coisas deste mundo. Moderar nossos desejos. Contentar-nos com nossa posição, sem invejar a dos outros. A gente pode dizer assim, nossa, mas eu já superei isso. Vamos fazer uma reflexão verdadeira em nós. Vamos buscar esse conhecimento. Quando a gente faz um comentário qualquer, no sentido de que duvida da capacidade de alguém ou questiona a honestidade do outro, a gente está, vamos dizer assim, prevalecendo em nós a inveja, a falta de confiança em nós mesmos. Então, essa posição que a gente vai passar a ter, ou vai modificar em nossos atos, vai facilitar a nossa convivência com outras pessoas, no nosso trabalho, na nossa casa, nossos amigos. Então, sempre que a gente tiver uma decepção moral, buscar nessa decepção que experimentamos, o que é que nós vamos aprender nessa decepção? Para não repetir o erro, para minimizar a dor, para compreender aonde nós falhamos para que aquela situação acontecesse. É evidente, cada caso é um caso. Não há receita. Nós somos indivíduos. Encaramos de diversas formas, mas nós temos o conhecimento. Nós temos a informação de algo mais do que simplesmente
essa trajetória terrena. Se nós tivermos atenuarmos, né, essas impressões que nós vamos recebendo negativas, consequentemente nós vamos praticar essa calma, essa paciência, essa resignação. Essa paciência, essa resignação são muito úteis ao nosso corpo e à nossa alma. Porque com esses sentimentos negativos de inveja, ciúme, ambição, nós nos entregamos, como nos coloca no Evangelho, nós nos entregamos à tortura. Nós nos entregamos ao aumento das nossas misérias. Nós nos entregamos às nossas angústias. E não observamos que tudo isso é nessa curta existência, onde nós deveríamos buscar a preservação do nosso bem-estar, da nossa convivência. É como se nós tomássemos essa consciência urgentemente para aproveitar melhor todo esse convívio que Deus nos proporciona. Então, essa busca vai nos fazer observar que a paciência e a resignação são duas virtudes que refletem exatamente o nosso ajustamento às leis divinas. Essas virtudes vão nos facilitar resgatar as nossas dívidas passadas, vamos chamar assim, né? Nossas falhas, nossos equívocos passados. E, consequentemente, vai propiciar um progresso, vai propiciar o futuro, a nossa aproximação com Deus. Essa nossa aproximação com Deus significa que nós vamos evoluindo, nos transformando em melhores espíritos. Então, são essas duas virtudes exatamente a busca do equilíbrio. É a busca do equilíbrio emocional. Que nós temos que angariar em nós, combatendo os outros vícios. Combatendo a ira, combatendo a explosão de raiva. Isso vai nos trazer o quê? A paciência, a calma, tá? Combatendo os nossos queixumes, as nossas reclamações. Isso vai nos trazer o quê? A resignação. É bom a gente pontuar que a resignação é a submissão às leis divinas. Fique bem marcado essa situação. Quando a gente observa aqui nessa reflexão de ser mais resignado com os acontecimentos, é depois de ter feito uma reflexão, de ver se houve alguma injustiça humana, de verificar qual é o nosso posicionamento como cidadão. E, a partir daí, nós olharmos até onde nós estamos nos colocando em posição de não resignação às leis divinas. Então, é preciso que a gente se conheça acima de tudo. É preciso que a gente busque esse conhecimento em nós. Mas tudo isso é muito interessante, é muito, vamos dizer assim, empolgante, é muito gratificante quando a gente começa a reflexionar sobre a paciência, sobre a resignação, sobre todo esse conjunto de virtudes que nós temos que conquistar, que temos outras vidas para conquistá-la, mas que a gente pode e deve buscar o quanto antes. E sabemos que isso é muito difícil no momento de evolução que estamos, no momento de nossa convivência num planeta, que a nossa sociedade vive em situações diversas de agressão, de competição, de insensibilidade. E essas situações são, vamos dizer assim, é uma situação fértil para que a gente desenvolva vários transtornos, como está assim orientado naquele livrinho que fala de divulgação
prospecto de divulgação sobre o suicídio da FEB, ele chama atenção para isso, que nós vivemos em momentos que é um campo fértil para transtornos emocionais, que esses transtornos se desenvolvam, porque a sociedade está minada dessa situação, né? Nesse momento que nós estamos vivendo especificamente de isolamento social, de notícias diárias, né, sobre a pandemia, nós precisamos refletir e agir com sentimento humanitário, com espírito fraterno, para que a gente possa combater um mal maior. E a gente vai pensar agora ouvindo isso, mas como? Se nós estamos impedidos de nos encontrar, se nós estamos aqui isolados para a prevenção nossa e do nosso próximo, isso já é um grande passo. Se nós estamos seguindo, sendo orientados e orientando essa prevenção, já estamos fazendo o nosso papel de fraternidade, de sentimento humanitário. Mas nós podemos ir um pouquinho mais adiante, né? Podemos mandar mensagem para aquelas pessoas que sabemos que moram sós, que estão isoladas. Podemos colaborar com os mais idosos, que têm outras situações de risco. Podemos ajudar, podemos impulsionar em nossas casas espíritas os atendimentos mais virtuais. É difícil a adaptação, mas nós precisamos, né, de reinventar. É um grande momento para todos nós, todas as pessoas, todos os seres que estão vivendo isso, que a gente possa, né, olhar e aproveitar esse momento de aprendizagem. Nós estamos vivenciando um grande momento da humanidade. Então, é preciso que a gente possa, juntos, buscar esse aprendizado, buscar o que nós podemos tirar de benefício dessa pandemia, desse isolamento social, desse contato. Então, são diversas narrativas, diversos exemplos, diversas situações que chegam até nós, bastante interessante, né? Na nossa casa mesmo, a gente tem feito estudos virtuais, porque tem gente de outras cidades participando. Então, que seria humanamente impossível se estivéssemos presencialmente. Então, essa busca. Então, ao invés de reclamar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando virtualmente. Então, é um benefício, sim, é uma descoberta, sim, que não supera e nem vai vamos dizer, substituir essa forma presencial próxima, mas que está, nesse momento, fazendo o seu papel, sim. E a gente precisa ter esse olhar de resignação, de agradecimento. Tá? Tudo isso que a gente está vivendo na sociedade faz a gente entender, né, que quando a gente perde, né, a crença, a fé, a esperança no futuro, as nossas ideias materialistas, que são muito latentes ainda em nós, essas situações são os maiores incitantes para o suicídio, porque essas situações provocam em nós a covardia moral. A gente começa a ter práticas de covardia moral, de falta de ações que nos tirem daquela situação. Agora, quando a gente busca, como estamos buscando, procurar mesmo nos ensinamentos de Jesus, cultivar a paciência, cultivar a resignação, vai nos levar a essa coragem moral. Então, a coragem moral vai combater essa fragilidade, fortalecer mesmo a nossa fé. E aí, com certeza, vai evitar tanto os distúrbios mentais, quanto as síndromes que estamos vendo no século XXI e a situação máxima que é o suicídio. Mas nós não podemos esquecer, né, que suicida também como diz Joana de Ângeles, aquele que não se renova para o bem,
que entrega aos excessos de qualquer natureza, exorbitando das suas possibilidades vitais. Se a palavra de Joana de Ângeles significa que os nossos excessos na bebida, na comida, no ócio, também são formas de suicídio, que nós chamávamos, eu digo que nós chamávamos até certo tempo, de suicídio involuntário. Eu digo que já não cabe mais essa situação, porque nós sabemos, involuntário é quando você faz sem saber, mas nós já sabemos que todas essas situações que minam a nosso fluido vital, elas são consideradas suicídio. Então, nesse momento que nós vivemos, nessa situação de humanidade terrena, nesse nosso nível de evolução espiritual, a maioria de nós é um suicida, que deixa de aproveitar todo o tempo, toda o benesse que recebemos, toda a benevolência divina dos nossos fluidos recebidos, nosso tempo recebido para cumprir a nossa missão aqui no planeta, nessa encarnação, nas encarnações, e a gente deixa de aproveitar, minando com angústias, com ódios, com raiva, com desprezo, com situações negativas que levam vamos dizer assim, a consumir os bons fluidos que teríamos que utilizar em nossa vida, em nossa alegria, em nosso prazer de servir, de viver. Então, segundo Joana, desse modo, a melancolia e seus sequazes são passos de alucinação para o irremediável comportamento suicida. Então, ela faz um contraponto de que, mesmo nesses excessos que a gente pratica, a maioria de nós pratica, contrariando, né, a nossa natureza, contrariando o que seria dito o melhor para a nossa sobrevivência, nós estamos buscando ou provocando em nós um comportamento suicida. Então, que nós possamos também olhar por esse ângulo, que nós possamos também ter esse cuidado em nós, de não ultrapassar os nossos limites, de buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio natural, um equilíbrio de vida normal, um equilíbrio no trabalho, um equilíbrio no trânsito, um equilíbrio na casa, um equilíbrio na nossa casa espírita, no nosso relacionamento social. Então, essa pandemia, esse afastamento, nos deu uma chance de fazermos essas reflexões. Se de fato nós estamos acompanhando, se nós estamos considerando todo esse momento como um momento diferente, mas que a vida continua. Porque a gente faz os atendimentos fraternos, a gente conversa com as pessoas da família, dos amigos, e muitos companheiros fizeram uma pausa na sua existência. E não é para isso que nós estamos vivenciando esse momento. Esse momento é para a gente modificar a nossa existência, não pausá-la. Não há pausa na existência, ela permanece. E tudo que a gente deixar de conquistar ou de fazer, nós vamos perder a oportunidade, porque demos uma pausa. Porque pausamos a nossa vida, pausamos, nós podemos modificar nossos planos, modificar nossas intenções, modificar nosso projeto de alguma situação material, mas não pausar a nossa existência. Ela permanece, ela continua. E a gente precisa buscar, então, nesses momentos, o melhor para não sairmos do nosso equilíbrio emocional. Porque é uma característica desses momentos de confinamento, né? De isolamento, de afastamento, que a gente não está se sentindo voluntário, né? Que a gente está se sentindo obrigado. Então, buscar esse olhar fraterno, como nos direciona Joana de Ângeles.
Olhar fraterno, o que significa? Eu estou me cuidando e cuidando do meu próximo. Então, eu estou fazendo uma prática que Jesus ensinou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, essa busca, essa tranquilidade, essa paciência, essa resignação vai nos trazer esse equilíbrio. E a gente sabe que atitudes equilibradas, né? Como Yasmin Madeira fala no livro dela, Vivências com Jesus, ela diz que atitudes equilibradas traz uma boa convivência. E essa boa convivência traz o quê? Conversas agradáveis, comentários agradáveis, né? Uma convivência salutar, vamos dizer assim. Consequentemente, uma convivência agradável vai trazer alegria, vai trazer saúde, vai trazer bem-estar. Num ambiente que você tem alegria, saúde, bem-estar, você atrai eventos e pessoas harmonizadas. E a gente sabe muito bem que atrai encarnados e desencarnados. Essas boas aproximações, essas boas convivências, vai curar o nosso corpo, vai curar a nossa mente e vai trazer a alegria de viver. A alegria de viver é extremamente importante para nos afastar desse desprezo pela vida. Porque quando a gente estuda o suicídio especificamente, a gente vai perceber que a maioria dos casos, o indivíduo não está pretendendo abandonar a vida. Ele está se afastando de uma situação de dificuldade. Então, como dizem mensagens espirituais, que a maior decepção ou a maior tristeza de um suicida é perceber que a vida continua. É perceber que ele não consegue se afastar do problema. Então, é preciso que a gente conscientize também as pessoas. Olha que momento maravilhoso. Nós estamos na rede da internet. Então, no momento, alguém pode buscar ouvir uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. Então, sempre é o lado positivo de alguma situação. E a gente passa a observar as pessoas que estão à nossa volta. Observar comportamentos, principalmente dos nossos jovens, que têm dificuldade em buscar uma situação e transformá-la numa convivência saudável. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que a doutrina nos mostra, né, que cada um é responsável pelas suas ações. Que cada um é herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução. Nós vamos herdando aquilo que nós plantamos, que nós podemos melhorar através de vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, que nunca estamos sós, que há sempre amigos encarnados e desencarnados prontos para nos ajudar. Essas informações que nós obtemos na doutrina faz-nos ter certeza que sempre haverá soluções corretas que não violem as leis divinas. Que a confiança e a fé em Deus nos fortalece, que somos espíritos imortais e tudo na vida é passageiro. Mas o mais importante, que nós precisamos vencer a nós mesmos. Porque o nosso maior dificuldade, nosso maior empecilho, nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Com os nossos problemas, com os nossos vícios, com as nossas ideias fixas, com as nossas manias, com as nossas situações de não aproveitarmos o conhecimento e transformarmos em atitudes
em ações, em mudanças. Todos nós. E aí a gente pode buscar, por exemplo, em Marcos, capítulo 13, versículo 33, uma frasezinha que deveria ser colocada assim, em vários lugares, para a gente não esquecer. Olhai, vigiai, orai. É preciso que a gente comece a olhar para saber o que está ocorrendo conosco, o que está ocorrendo com o nosso próximo, o que está ocorrendo com os nossos filhos, o que está ocorrendo com o comportamento diferenciado de alguém, para podermos ajudar. E principalmente olhar para a gente, olhar para nós, vigiar a nós mesmos e orar. Orar no sentido maior de pedir ajuda, de pedir proteção, de pedir auxílio e de ser auxiliado. Essa certeza, essa fé vai nos trazer essa confiança, essa vontade de viver, essa vontade de trazer para nós a cada dia a certeza de que somos espíritos imortais, somos filhos de Deus e que estamos aqui para crescer, para evoluir, para conquistar, para vencer os nossos próprios obstáculos, aqueles mesmo que nós provocamos em outras situações. Diante dessas verdades, só temos que agradecer a Deus todas as oportunidades que nos foram oferecidas. Então eu gostaria de terminar com Meimei. Um pequeno trecho de Meimei, do livro Agenda de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meimei diz assim no texto Paciência. Não te afaste da paciência quando as dificuldades se agravem. Ainda que provações inesperadas te espanquem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer. Por isso, companheiros, força e fé. Mais importante, o bem mais precioso que temos agora é a vida, a oportunidade de viver, a oportunidade de superar, de corrigir e de nos preparar para um futuro melhor. Então, diante de tudo isso, só precisamos e temos que agradecer. Deus Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de reflexões sobre a nossa existência, sobre as nossas dificuldades. Que possamos, Senhor, envolver a todos nesse momento, com nossas vibrações de amor, a todos que nesse momento sofrem e ainda desconhecem o amparo que tem de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga. Nós sabemos e agradecemos. Esteja conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos, e até a próxima, se Deus quiser.